Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 21. Segundo andar, rondou para uma lâmina frágil. Mais tarde, muito mais tarde, Asuna sorriu angelicalmente e me disse que se eu não tivesse encontrado sua espada naquele momento, ela teria me jogado pela janela da pousada. Na verdade, eu não tinha considerado um único pensamento sobre o que poderia ter acontecido se minha suspeita fosse falsa. Eu não confiava tanto na minha lógica enquanto estava em pânico, sabendo que havia apenas alguns segundos de sobra antes que o tempo limite chegasse. Então, quando eu entrei no quarto de Asuna sem perguntar, forçando-a a abrir a janela de menu e gritando para ela apertar os botões, para assim ejetar todos seus itens, eu não estava agindo em sã inconsciência. Pelo menos, eu esperava que não estivesse. A paz finalmente voltou, isso 3 minutos depois que eu entreguei o florete do vento mais 4 para Asuna. Todos os muitos itens espalhados no chão da pousada voltaram ao inventário de itens. Asuna estava sentada ao lado de sua cama, vestida com sua túnica e saia de couro padrão. Silenciosamente, ela embalou sua preciosa e miraculosa arma em suas mãos, com seu rosto cheio de uma mistura de emoções, provavelmente presa entre os extremos polares de alegria e raiva. Quanto a mim, sentei em uma cadeira de convidado no canto da sala, suando frio enquanto refletia sobre o que eu acabei de fazer. Não houve tempo para explicar nada até que eu fizesse com que ela pressionasse o botão materializar todos os itens, nas várias camadas no fundo da janela de menu. Mas assim que essa etapa foi concluída, não havia mais limite de tempo, o que significava que não tinha motivos para procurar a espada. Talvez eu tenha ido longe demais ao revistar as delicadas brancas de neve de Asuna no topo da pilha de itens. Por outro lado, eu ainda não conseguia entender por que ela precisaria de tantas roupas de baixo. Se minha memória nebulosa estiver funcionando, havia o suficiente para que ela pudesse se trocar todos os dias por 2 semanas sem reutilizar qualquer outra. Sim, elas eram leves o suficiente para armazenar uma quantidade quase infinita, mas não eram baratas. Os macios e sedosos custam um bom centavo nas lojas dos NPCs. Além disso, esse tipo de material poderia ser utilizado como um elemento de reforço com um aprimoramento mais 1 de armadura. Então, eu estou pensando em muitas coisas, mas ouvi uma voz do outro lado da sala, e então me sentei apressadamente. Se sim? Se a raiva que estou sentindo representa 99G, minha alegria está em 100G. Portanto, o único G restante representa minha gratidão a você, ela disse com seus olhos brilhando. Então, por que isso está representado em G? Eu perguntei. Não é óbvio? Se minha raiva estivesse em uma proporção maior, eu te bateria para compensar a diferença. Ah, você não está mostrando muito disso, e também seria uma indignação precipitada, me bater. Estou tão feliz por tê-la novamente. Agora, por favor, explique. Por que minha espada supostamente quebrada estava no meu inventário? E por que você entrou no meu quarto assim? Claro. Mas isso é uma longa história. E eu ainda nem tenho certeza exatamente de como esse mecanismo funciona. Eu não me importo. Temos a noite toda. Dito isso, a usuária de rapieira que teve sua amada espada de volta em suas mãos, finalmente soltou um leve sorriso. Fui até o balcão de check-in e comprei uma pequena garrafa de vinho de ervas e um saco misterioso de várias nozes de todos os tipos. Quando voltei até a porta do quarto 207, bati educadamente e esperei uma resposta antes de abrir. Depois que o vinho foi servido, fizemos um brinde à recuperação de sua rapieira, embora ainda houvesse um ar perigoso em sua postura. Umedeci minha língua com um gole de um belo vinho não alcoólico e agridoce, e decidi que ir direto ao ponto era o melhor a se fazer. 1 minuto atrás, você perguntou por que sua espada quebrada estava em seu inventário. Sim, e? Esse é o ponto. O truque. A peça central de uma fraude no upgrade. Seus olhos se estreitaram na direção clara da conversa depois dessa última palavra. Ela assentiu silenciosamente, me pressionando para continuar.
Pode ser mais rápido mostrar a você do que explicar, eu disse, balançando minha mão para acessar meu próprio menu e pressionar o botão de visibilidade. Eu toquei a parte superior e inferior da janela e girei até chegar a um ângulo que era facilmente visível para nós dois, então apontei a um ponto. Olhe bem aqui. Veja como no espaço direito do Figure Equipment do meu personagem possui um ícone para minha Unreal Blade Maíces, não é? Seus olhos castanhos olharam para o punho da espada saindo pelas minhas costas, e ela assentiu. Eu estendi a mão para trás e tirei toda a bainha, que era afixada no meu casaco, e por fim, a joguei no chão com um baque pesado. Alguns segundos depois, o ícone no meu menu estava acinzentado. Isso indica que a arma equipada foi dropada. Isto acontece se você se atrapalhar em uma batalha, fazendo sua arma cair no chão, ou se um inimigo usar um ataque de desarme em você. Sim, eu estou familiarizada. Pode ser bastante alarmante se você não estiver acostumado. Você sempre pode manter a calma e recuperá-la uma vez quis desviar do próximo ataque, mas é complicado no início. Os kobold caçadores do pântano que aparecem repetidamente no primeiro andar foram os primeiros a usar desarmes. Eu ouvi dizer que houve muitas baixas por lá. No guia de estratégia da Argo, ela adverte para não tentar pegá-la imediatamente. Quando eu tive que lutar contra eles, deixei uma rapieira de substituta em primeiro lugar, como quase sendo um amuleto de boa sorte. Ah, é uma boa ideia. Você pode fazer isso se tiver muitas do mesmo tipo de arma, e também pode usar as mãos. Fiquei impressionado. Esse não era o tipo de ideia que você esperava que um jogador novato colocasse em pauta, embora talvez sua falta de experiência tenha lhe dado uma maior criatividade para enfrentar os desafios do jogo. Mas eu discordo. Se você não pegar a arma dropada, ela eventualmente entrará em um estado abandonado, o que gradualmente diminui seu valor de durabilidade. Asuna, vá em frente e pegue essa espada. Ela levantou uma sobrancelha, mas obedientemente enfiou o florete do vento no ponto de fixação de sua cintura e se inclinou para a bainha da minha espada no chão. Asuna ergueu a simples espada longa de uma mão, com ambas as mãos enquanto grunhia, isso é pesado. Eu estou fazendo a coisa certa. Assim está bom. Agora dê uma olhada. Eu empurrei minha janela de menu, ainda flutuando acima da mesa. O slot com a minha Unreal Blade acinzentada ficou vazio no momento em que Asuna a pegou. Em combate, isso é chamado de skill apanhar. Ao contrário do ataque de desarme, os inimigos dessa skill não aparecem até muito mais tarde no jogo, ou seja, somente nos andares mais altos. E para um jogador solo, isso pode ser mortal. Existe uma modificação de skill de arma chamada troca rápida, que você precisa obter antes de lutar contra esses inimigos, mas esse não é o ponto. Limpei minha garganta e tentei voltar ao tópico novamente. Você pode dar sua arma equipada para seus amigos, mesmo quando não estiver em batalha. E em vez de roubo isso vai ser chamado de entrega. De qualquer maneira, se alguém pegar sua arma ou você a entregar a um jogador, o slot da arma no seu menu fica em branco. Isso inclui situações como aquela em que você deu sua florete do vento ao ferreiro. Finalmente, ela deve ter visto para onde eu estava levando o assunto. Seus olhos se arregalaram e depois se encheram de uma luz afiada. Mas é aqui que está a coisa. O slot do equipamento pode estar vazio, como se você não estivesse equipando nada, porém as informações de equipamento da Unreal Blade não foram excluídas. E os direitos do equipamento são protegidos com muito mais rigor do que os simples direitos de posse. Por exemplo, se eu tirar uma arma não equipada do inventário e der para você, minha posse desse item desaparecerá em apenas 300 segundos, ou seja, 5 minutos. Ah, e assim que entrar no inventário de outra pessoa, ele pertencerá a esse jogador. Porém a duração da posse de um item equipado é muito maior. Então ele não será tomado até que 3.600 segundos se passem, ou que aconteça de o proprietário original equipar uma arma diferente nesse mesmo slot. Os cílios de Asuna caíram enquanto ela refletia sobre essas informações. Sua resposta me pegou de surpresa.
Isso significa que, se a sua arma principal for roubada e você fizer uma troca rápida para uma reserva, deveria ser melhor colocá-la na sua mão esquerda ao invés da direita, não é? E fiquei momentaneamente surpreso, mas eventualmente entendi seu ponto. Era realmente verdade que, se um monstro roubasse a arma do jogador e eles colocassem uma reserva na mesma mão, o equipamento à direita da arma roubada desapareceria. Se o jogador tivesse que recuar para sobreviver e não pudesse matar imediatamente o monstro para recuperar sua arma, os resultados poderiam ser desastrosos. Uma vez o jogador estivesse de volta ao porto seguro da cidade, não haveria praticamente nenhuma maneira de recuperá-la de volta. Ah, entendo. Sim, esse é um bom ponto. Mas é muito mais difícil balançar uma espada com a mão não dominante. Mesmo enquanto eu dizia isso, fiz uma anotação mental para praticar Sword Skills com a mão esquerda. E mais uma coisa. Quando você invadiu meu quarto e se forçou a dar uma olhada no meu figure e equipment, era isso que você estava verificando, né? Verificando que eu não tinha equipado outra arma no slot, então, se essa foi a primeira condição. Eu balancei a cabeça lentamente enquanto ela olhava diretamente nos meus olhos. Sim, isso mesmo. E a segunda condição era que ela deveria estar no meio do relógio de 3.600 segundos de posse. 1 hora. Enquanto essas duas condições fossem cumpridas, teríamos uma chance, um método definitivo de puxar o seu equipamento, não importa onde ele esteja. Lembra que você me perguntou como sua espada supostamente quebrada estava no seu inventário de itens? Na verdade, minha espada não foi quebrada e também não estava no meu inventário. Então é por isso que... Ela respirou fundo e continuou olhando para mim. E seu método de última hora de trazer minha espada de volta era o materializar todos os itens. E por conta de não haver um segundo de sobra, você não tinha outra escolha a não ser invadir meu quarto e me forçar a abrir o meu menu. É isso que você está dizendo. Bem, eu acho que isso resume tudo, talvez. Eu forcei em manter minha cabeça para cima até o final, na tentativa de parecer inocente, mas Asuna apenas bufou, não se convencendo. Felizmente, ela parecia mais interessada em entender a situação do que me responsabilizar por ela. Por fim, Asuna devolveu minha Unreal Blade e mudou de assunto. Então, de qualquer forma, por que esse botão de materializar estava tão escondido nos menus? É quase como se eles não quisessem que você o usasse, e por que tem que ser todos os itens? Se você pudesse apenas selecionar os que não estão com você, não haveria necessidade dessa pilha de calci, pilha de outros equipamentos. Você acabou de dizer a resposta a você mesma. Eles querem dificultar o uso. Por que eles fariam isso? Ela perguntou, com sobrancelhas bem torneadas apertando os olhos em suspeita. Eu dei de ombros. É basicamente uma opção de último recurso. Se você soltar sua arma, deixá-la para trás, ou perdê-la para um monstro e ter que fugir, tudo isso será culpa do jogador. De certa forma, você provavelmente deveria apenas aceitar sua perda e seguir em frente. Mas eles provavelmente viram que isso tornaria o jogo um pouco difícil, então adicionaram essa opção no caso de uma emergência. Eles apenas o tornaram menos conveniente, para que você não possa usá-lo como uma muleta. Portanto, ele fica escondido sob uma pilha de menus e você não pode simplesmente escolher o que se materializar. Sério, tem uma história triste que aconteceu durante o beta teste. Peguei uma noz em forma de estrela do prato sobre a mesa, joguei-a no ar e a peguei na boca. Até essa ação insignificante era afetada pela agilidade, pelo brilho do ambiente e pela influência oculta da sorte. Então, o primeiro orb ladrão aparece no labirinto do 5º andar. Um cara perdeu sua arma principal e não tem uma de reserva para uma troca rápida. Então ele vira as costas e consegue escapar do monstro. No entanto, ele não sentiu vontade de tomar um caminho para uma área segura. Em vez disso, ele encontrou um lugar que ele achou seguro, então fez o truque de materializar todos os itens. Com toda a certeza, na pilha está sua espada roubada. O problema é que os mobs apanhar não são os únicos caras a prestar atenção lá, também existem os mobs saqueadores de loot.
Todos estes pequenos gremlins surgem do nada, agarram tudo que estiver no chão, enfiam nos sacos e saem correndo. Isso parece horrível, mas ele não conseguiu encontrar um refúgio real e fazer o mesmo truque novamente para recuperar tudo. Essa é a questão. A maioria dos mobs saqueadores tem a skill furtar, que reescreve imediatamente a posse dos itens. Felizmente para ele, ninguém mais havia estado naquela área ainda, então ele andou pela dungeon inteira para caçar todos os gremlins e conseguir obter suas coisas de volta sozinho. Te contar, viu, isso trouxe lágrimas aos meus olhos. Eu joguei outra noz no ar, suspirando pesadamente. Essa história soou como se houvesse alguma experiência pessoal por trás disso. Observou Asuna, ironicamente. Meu sistema de pânico interno deve ter entrado em ação, porque a noz caiu no meu cabelo ao invés da minha boca. Eu balancei minha cabeça e tentei parecer menos ofendido. Apenas uma história que ouvi, nada demais. Enfim, onde é que eu estava mesmo? Você estava explicando como o comando materializar tudo é útil, mas que tem suas limitações. Ela suspirou e estendeu a mão para tirar a noz em forma de estrela da minha cabeça. Antes que eu pudesse perguntar o que ela planejava fazer com isso, ela a jogou com um dedo diretamente na fenda aberta da minha boca. Eu a triturava com os dentes maravilhado com a precisão dela. Em todo caso, agora eu entendo a lógica de como minha espada voltou, disse ela, tomando um gole de vinho. Quando o copo deixou seus lábios, aquela luz perigosa estava de volta em seus olhos. Mas isso é apenas metade da história, não é? Afinal, eu vi a espada que dei ao ferreiro despedaçar em cima daquela bigorna. Se a florete do vento que voltou era minha espada original, então, qual espada era essa que quebrou em pedaços? Uma pergunta muito boa. Eu balancei a cabeça lentamente, tentando juntar os fragmentos de informação e suspeita em uma forma facilmente explicável. Para ser sincero, não tenho uma explicação completa desse trem de lógica. O que posso dizer com certeza é o seguinte. Em algum momento a partir do momento em que você entregou sua florete do vento à mesa, no momento em que ela se partiu em pedaços, ele trocou por outro item do mesmo tipo. No início, suspeitei que ele tivesse encontrado uma maneira de destruir intencionalmente armas de outros jogadores, mas não foi isso. Ele é o primeiro ferreiro em Aincrad e o primeiro scammer dos upgrades, scammer dos aprimoramentos, enganador dos encantamentos, ninja dos forjamentos, salafrário dos refinamentos. O nome variava dependendo do título do jogo, mas eram uns meios clássicos e tradicionais de enganação que existiam desde os primeiros dias dos MMORPGs. O método era simples. O ferreiro, ou outro tipo de artesão, colocava uma placa anunciando seu serviço de aprimoramento de armas, começa a cobrar um preço alto dos clientes e depois desvia os fundos, fingindo que a tentativa de aprimoramento destruiu o item. Nos jogos onde a destruição de armas não era um dos resultados de falha, eles tinham uma variedade de outras opções para enganar os clientes, como substituir um item pelo mesmo item só que de um nível mais baixo, ou apenas manter os materiais de upgrade para si mesmo sem tentar um aprimoramento. Nos jogos pré-Full Dive originais, jogados em um monitor, a arma do jogador era completamente perdida de vista assim que entregada a um ferreiro. Todo o processo acontecia na tela do outro jogador, então não havia como dizer se alguma fraude havia ocorrido ou não. Apoiar-se demais em tal método de enganação levaria rapidamente ao tipo de má reputação que impedia que mais jogadores usassem seus serviços, porém equipamentos raros nos MMOs poderiam ser incrivelmente valiosos. Até mesmo alguns truques ocasionais podem colher enormes benefícios. Aqui, ainda quase não havia rumores ruins sobre Neza, então a frequência de suas fraudes ainda deve estar bem baixa. Contudo, o problema é que SAO não é um jogo de tela plana, mas o primeiro VRMMO do mundo. Então aqui, mesmo depois de entregar a arma, ainda poderíamos vê-la. Não pode ser fácil substituí-la na hora certa, na verdade, isso deve ser incrivelmente difícil. Minha longa explicação finalmente concluiu. Asuna franziu a testa e murmurou: entendo, eu pensei que tinha mantido meus olhos na espada o tempo todo depois de dar a ele.
O ferreiro segurou minha espada em sua mão esquerda e fez todos os comandos na fornalha enquanto martelava com seu braço direito. Ele não conseguiria abrir uma janela de menu para guardar minha espada e retirar outra falsa. Eu concordo plenamente. Ele tinha várias armas pré-forjadas em exibição na sua loja, porém as melhores eram as rapieira de ferro e ele não tinha nenhuma florete do vento. Portanto, uma substituição não poderia acontecer. No entanto, houve um breve momento em que meus olhos deixaram a espada. O tempo em que Neza jogou seus materiais na forja e começou a brilhar em azul, durou 3 segundos no máximo. Eu queria ter certeza de que ele usasse todos os materiais que passamos tanto tempo coletando. Eu parei. Os olhos castanhos de Asuna se arregalaram. Eu acho que fiquei assistindo à forja o tempo todo, mas só porque pensei que as chamas azuis eram lindas. Certo. De qualquer forma, não estávamos vendo a espada na mão dele enquanto isso acontecia. Eu acho que o normal é alguém estar olhando para as chamas. Os materiais queimam, derretem e mudam para a cor do parâmetro, por isso é um grande show para quem assiste. Eu acho que ele pode estar usando isso como uma distração, da mesma maneira que um mágico faria. Então ele trocou a espada nos 3 segundos que estávamos assistindo à forja, sem abrir o menu. Ela começou a sacudir a cabeça, incrédula, mas parou com a mesma rapidez. Bem, esse é o único momento que poderia ter acontecido. Ele deve ter feito algum tipo de truque nesses 3 segundos. Eu não consigo imaginar o que é, mas se pudermos testemunhá-lo fazendo a mesma coisa de novo, eu concordo. Então aí poderemos ver a mão esquerda dele o tempo todo. Mas isso vai ser difícil, porque Neza deve ter percebido agora que o florete do vento mais 4 que ele supostamente roubou se foi. Significando que o jogador que ele enganou, nesse caso, você, utilizou o comando materializar tudo, porque você provavelmente viu através do golpe dele. Então ele ficará assustado e não deve montar sua loja por um tempo, ou, se ele o fizer, o mesmo não deve tentar esse tipo de golpe novamente. Entendo. E também ele não parecia tão empolgado com isso. Asuna fez uma pausa, mas eu sabia exatamente o que ela estava prestes a dizer. Na verdade, ele não parecia o tipo de pessoa que cometia fraudes. Sim, eu concordo, eu disse. Ela olhou para mim e sorriu timidamente. Eu continuei com uma voz calma. Vamos deixar a poeira passar e coletar informações. Tanto no truque de troca, quanto no próprio Neza. Até porque, de qualquer jeito, precisamos voltar para a linha de frente amanhã. Sim, você está certo. Pelo que ouvi hoje em Marumi, eles vão desafiar o último boss de campo amanhã de manhã, então esteja no labirinto pela tarde. Uau, isso foi rápido. Quem está liderando a raid? Kibao e mais alguém, chamado Lind. Eu reconheci o primeiro nome que ela disse, é claro, mas o segundo era desconhecido. Lind estava no grupo de Diável durante a batalha do chefe no primeiro andar. Ele usa uma cimitarra. Suas palavras pareciam vir de quilômetros de distância. No instante em que as palavras atingiram meu cérebro, ouvi seu grito choroso em minhas orelhas. Por que você deixou o Diável morrer? Assim, ele. Sim. Parece que ele assumiu o lugar de Diável. Ele até pintou seu cabelo de azul e sua armadura de prateada, para ficar parecido com o Diável. Fechei os olhos, visualizando o cavaleiro morto em seu ornamento prata e azul. Entre Kibao e o outro cara como líder, eu acho que eles não vão guardar espaço para mim na luta contra o boss. Você vai participar, Asuna? Eu perguntei. Ela era uma jogadora solo, assim como eu. Seus longos cabelos castanhos tremiam para a esquerda e para a direita. Eu participei do reconhecimento do boss de campo, mas era apenas uma vaca grandona. Não acho que pareça necessário demais, desde que seja bem coordenado. Além disso, eles começaram a ficar realmente mandões, sobre quem receberia o bônus de Elia do boss. Então eu disse diretamente a eles que não estaria na batalha. Eu fiz uma careta para mim mesmo. Eu praticamente podia ver a cena flutuando diante dos meus olhos. Entendo. Você está certa. Esse boss de campo não tem nada com que se preocupar. O verdadeiro problema é o boss do andar.
Com assim um problema? Ela perguntou, indo direto ao ponto. Eu fiz uma careta novamente, claro. Quero dizer, é lógico que o boss do segundo andar seria mais difícil que o do primeiro. Ah, sim. Certo. Claro. O ataque dele não é tão alto, mas ele usa umas skills especiais em você. É possível praticar uma estratégia defensiva usando os mobs que ficam respawnando no labirinto, mas se Diável, secretamente um beta-tester, ainda estivesse vivo, ele garantiria que informações chegariam a todos os outros jogadores da linha de frente, mas sem ele, a única fonte confiável de informações beta eram os guias de estratégia da Argo, porém isso era um problema. Como aprendemos naquela terrível batalha 4 dias atrás, os padrões de ataque do boss poderiam ter sido alterados desde o beta. Vamos ignorar o ferreiro por enquanto e praticar amanhã, ela sugeriu. Eu assenti automaticamente, perdido em pensamentos. Certo, boa ideia. Portão Sul de Urbus, amanhã, 7 horas da manhã. Certo, parece bom, e certifique-se de dormir uma noite inteira hoje à noite. Se você chegar atrasado, você volta para o 100G. Certo, eu sei, espera aí, é o quê? Voltei a me sintonizar na conversa e levantei minha cabeça. Do outro lado da mesa, a usuária de rapieira que havia conseguido recuperar sua amada espada, tinha seu tom de voz totalmente recuperado e rapidamente definiu o alarme no seu relógio.